o genro, a nora, o padrasto, a madrasta, que decidiu fazer a diferença, não seguir o caminho da maioria, quando todo mundo está com raiva, quando todo mundo quer largar, quando todo mundo já está farto, mas você ser a voz da diferença que possa trazer o equilíbrio para sua casa e para sua família. Gente, hoje nós vamos ler então o que está escrito na Bíblia, aqui no livro de Juízes. Juízes é o sexto livro da Bíblia. Nós temos no Pentateuco, né, que são os 5, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois temos Josué, né, e depois de Josué, então, que é o sexto, nós temos o sétimo, corrigido agora, que é o livro de Juízes. Juízes, no capítulo 6, no versículo 14, você pode encontrar a mensagem que nós vamos ministrar para você nesta hora. E lembrando que na segunda parte do programa, nós teremos aqui a grande conversa com o pastor Fred. O pastor Fred, nossa companhia de sempre. Deus abençoe sua vida. Se estiver nos ouvindo, daqui a pouco estaremos juntos aqui, né? E deixar aqui também uma saudação para minha querida esposa, pastora preciosa, um beijão no coração, tá me ouvindo e tá orando por mim. Deixei ela bem sentadinha no sofá. Olha, vai lá que eu vou ficar aqui orando por você e ouvindo. Deus abençoe, um beijão do tamanho do mundo. Leia comigo Juízes no capítulo 6, no versículo 14. Diz a Bíblia: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha aí. O povo de Israel, no tempo dos midianitas, é considerado o tempo em que Israel mais pobre ficou. Israel estava sobre o domínio dos midianitas e durante esse tempo a Bíblia diz, ou a história bíblica corrobora, que todos os ganhos que Israel tinha nos negócios da agronomia, na pecuária, tudo que Israel produzia, os midianitas vinham e destruíam. Eles faziam a produção de tudo que você pode imaginar, de legumes, hortaliças, cana-de-açúcar, quem sabe milho e café. Mas a Bíblia diz que quando eles produziam, nos tempos de colheita, lá vinham os midianitas, colocavam fogo, destruíam tudo e acabavam com toda a expectativa do povo de Israel. Durante a dominação desse povo midianita, o povo de Israel ficou pobre demais. Eles estavam inseguros, eles tinham medo de sair para a rua, eles tinham medo de andar com alguma coisa que lhes pertencia nas mãos, porque já tinha fiscais, já tinha pessoas que trabalhavam ali como espias para ver quem está possuindo alguma coisa, quem está subindo na vida, quem está tendo alguma coisa de vantagem. Aí os midianitas apareciam e eles quebravam, destruíam, tomavam e levavam. Durante esse contexto, há um jovem chamado Gideão, cujo nome de origem, o nome que o seu pai lhe havia dado é Jerubbaal. Este jovem, por nome Gideão, ele tomou uma decisão de alto risco. A sua família estava passando fome, a sua família não resistia mais, e ele tomou a decisão de malhar o trigo no lagar, ou seja, preparar o trigo para poder fazer pão para sua família, mas ele precisou enfrentar um momento em que ele corria risco de vida. Por quê? Porque durante a dominação dos midianitas, o povo de Israel estava ordenado com horas próprias para se recolher. Como se fala aqui nos tempos atuais, nós tivemos alguns dias, por conta da pandemia da Covid-19, algumas regiões do Brasil tinham um horário chamado toque de recolher. Então, este jovem, ele decidiu que a sua família não morreria fome, ele decidiu que ele colocaria em risco a sua vida para conseguir alcançar o sustento para sua família. E a verdade é que ele foi tão corajoso, enfrentou o medo, enfrentou o perigo de morte, e ele foi lá fazer o trabalho, e a Bíblia diz que o anjo de Deus teve um encontro com ele. Enquanto ele malhava o trigo no lugar, apareceu o
anjo de Deus e falou para ele: vai nesta tua força, varão valoroso, porque você vai livrar Israel. Eu te enviei para livrar Israel. E ali começam os questionamentos. Obviamente que quando o povo está sofrendo, quando o povo está enfrentando muitas lutas, quando as pessoas estão morrendo, elas não têm a liberdade para viver nem o seu destino, nem o seu propósito de vida, aí começam os questionamentos, se realmente Deus existe, se realmente Deus tem alguma coisa com eles, se realmente Deus tem um propósito com a sua vida e com a sua família. Eu acredito que vários irmãos que me ouvem agora já tiveram momentos de crises espirituais, momentos em que você colocou as mãos na cabeça se perguntando: meu Deus, por que que isso teve que acontecer? Por que isso agora? Principalmente nos momentos que a gente precisa passar por perdas, né? A gente enfrenta perdas. Agora, por exemplo, terminou o Covid, mas o Covid deixou uma história devastadora para trás, né? Perdemos amigos, perdemos pais, irmãos, pessoas que a gente amava de verdade, infelizmente vimos partir por conta desta enfermidade. E quando o povo sofre, quando o povo começa a enfrentar situações muito complexas da vida, aí começam exatamente os questionamentos. E quando Deus falou para este menino, o anjo do Senhor, falou para este jovem, Gideão: vai nessa tua força, varão valoroso, homem corajoso, porque Deus quer te enviar para que você vai libertar o povo de Israel, ele começou com questionamentos, entendeu? Mas como Deus é conosco? Como Deus é conosco se a minha família é mais pequena? E eu sou o filho menor da casa, e ainda por cima estou colocando a minha vida em risco, e nós empobrecemos demais, e nós passamos por situações difíceis de entender. Como Deus é conosco, como Deus tem um propósito com a gente, como Deus tem um plano para a gente, se a gente está vendo apenas escravidão, mortes, injustiças sociais. Talvez você seja uma pessoa com vários questionamentos em seu coração e em sua mente, mas eu quero dizer para você que Deus entende os seus questionamentos, porque afinal você está presenciando, porque afinal você está vivendo situações da vida muito complexas e que quase nenhum ser humano pode ter respostas para você, não é verdade? Alguns ainda, muitos de nós mesmo na casa de Deus, quando as coisas não começam a funcionar, aí algumas pessoas dizem: é maldição familiar, alguém fez um trabalho de macumba, parece que ela tem má sorte no amor, parece que essa família tem uma maldição de miséria e pobreza. Queridos, eu quero dizer para você que nós somos seres humanos, não somos robôs. Então Deus entende os seus questionamentos, Deus entende as suas dúvidas, Deus entende as suas interrogações, mas ao mesmo tempo que Ele entende tudo isso, da maneira como você se expressa e se manifesta, isso não impede Deus de executar os seus planos, de executar o seu propósito, de executar a sua vontade na sua vida. O que eu quero dizer é que os seus questionamentos não impedem Deus de subir no meio da caminhada e começar a executar o seu plano, a sua obra na tua vida. Deus tem a sua própria hora, Deus tem o seu momento, Deus tem o seu tempo, e eu quero dizer para você, sem medo de errar, que a hora de Deus para a sua vida, para a sua família é agora. A hora de Deus para a sua vida é agora. É necessário que você se mova, é necessário que você tenha coragem, é necessário que você entenda e você perceba qual o plano de Deus para a sua vida e o que Ele quer fazer para se manifestar em sua vida. Ali então, Gideão questionou o anjo: se Deus é conosco, como nos aconteceu tudo isso? Como nos sobreveio toda essa escravatura, essa dominação, essa humilhação horrível? Mas a verdade é, irmão, por mais dura que seja de entender, eu vou dizer a verdade para você. Quando o anjo de Deus encontrou o menino arriscado
arriscando a sua vida, arriscando o seu destino, ele simplesmente disse: vai nessa tua força, homem corajoso. Em outras palavras, o que Deus está à procura é de um marido corajoso em colocar as coisas em ordem dentro de casa. E quando eu falo colocar as coisas em ordem dentro de casa, não significa impor, não significa atropelar os desejos ou ignorar as vontades da sua esposa ou do seu esposo. Deus está à procura de uma esposa, de um esposo corajoso, disposto a entender o seu companheiro, disposto a entender a sua companheira, disposto a negociar para que a paz volte para a família, para que a paz volte para o lar, para que a paz volte para o meio do relacionamento. Deus está à procura de homens e mulheres corajosos para perdoarem e voltarem a se unir outra vez. É muito fácil falar quando o problema entra no meio da relação. É muito fácil falar quando vários problemas atingem a família. É muito fácil falar quando você tem um filho rebelde, uma filha rebelde. É muito fácil falar quando você está enfrentando crises com sua família. Mas eu quero dizer para você, nem todos têm a coragem para colocar a mão no arado e dizer: eu serei um agente de mudança, eu serei um agente de bem no meio da minha família, e através da ajuda de Deus eu vou lutar para que o melhor esteja no meio da minha família, eu vou lutar para que a minha família esteja unida, eu vou lutar para que meus irmãos estejam bem, eu vou lutar para que meus netos, meus sobrinhos, eu vou lutar para que cada membro da minha família esteja bem. Hoje nós temos visto famílias se dividindo. Não importa que tipo de família é, seja uma família rica ou pobre. Quando alguém tem simplesmente um problema, quando você tem um viciado na família, quando você tem uma pessoa dependente químico na família, quando você tem uma pessoa que tomou uma atitude diferente e a partir de um dado momento entendeu, seguiu uma orientação sexual diferente, sabe o que é que acontece? Você tem pessoas que julgam, você tem pessoas que condenam, você tem pessoas que fofocam, você tem pessoas que falam mal, você tem pessoas que inclusive mandam indireta na rede social. As famílias estão cansadas de terem pessoas que agem do mesmo jeito. Rejeitou porque o fulano disse que não vai, não aceitou porque também a prima disse que não vai. Deus está à procura de homens e mulheres que façam a diferença. Homens e mulheres dispostos a tocar, a colocar as mãos nas coisas que ninguém mais quer tocar. Homens e mulheres dispostos a resolver situações e assuntos que mais ninguém quer resolver. Homens e mulheres dispostos a ir ao encontro de pessoas que precisam de ajuda, que precisam de ser suportadas, compreendidas, para receber a ajuda que você está oferecendo. É por isso que o anjo de Deus, quando foi ter encontro com Gideão, ele disse: continua com esta força, jovem, corajoso. Muitos pensam que são corajosos por tomarem a decisão de abandonar na hora do escândalo. Muitos pensam que são corajosos por tomarem a decisão de abandonar quem muito traz problemas. Sim, na hora de abandonar todo mundo pode, é a decisão mais fácil. Abandonar, divorciar, separar, desistir é a decisão mais fácil. Você não precisa ser corajoso para tomar uma decisão como essa. Você só precisa querer desistir. Você só precisa estar farto. Entendeu? Você só precisa tomar a decisão de não suportar mais. Não precisa nem ser corajoso. Nenhuma dose de coragem. Agora, lutar para resolver problemas. Lutar para ajudar, lutar para reconciliar, perdoar erros e pecados de quem outrora humilhou você dentro da sua própria casa. Perdoar quem fez algum mal contra você. Não é fácil. E eu estou aqui neste momento apresentando esta oração, esta ministração, que daqui a pouco nós vamos orar. E eu estou aqui nesse momento trazendo essa mensagem para você. Estou nesse momento trazendo essa mensagem para que você possa fazer uma reflexão. Se você realmente está fazendo a diferença,
Ou está seguindo o caminho da maioria? Você já viu que sempre quando é para falar, para fazer calúnia, para fazer fofoca, sempre há um grupo de gente, sempre quando é para atrapalhar, há muita gente falando, sempre quando é para desistir, há muita gente explicando as razões. Mas na hora que é para consertar, como é mais difícil, envolve negociação, envolve conversar com pessoas estouradas, descontroladas, né? Envolve ter que suportar pessoas fora de controle falando ou fazendo. Aí são poucas pessoas que aparecem. Aí são poucas pessoas que querem dar o braço a torcer. É por isso que nós vemos famílias se dividindo. É por isso que nós vemos gerações de famílias anteriores lutaram para estar unidas, fizeram tudo para estar unidas, mas as gerações atuais, irmãos do mesmo sangue, estão concorrendo. Filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, estão concorrendo. E concorrência desleal, se exibindo. Quem pode mais, quem tem mais, quem conseguiu mais, quem é o xodó do pai, quem é o xodó da mãe. Quem é que resolve tudo, está difícil encontrar pessoas que digam assim, ó, vamos nos unir. Cada um toma uma parte da responsabilidade, vamos resolver. O que você mais encontra hoje é gente que não quer se envolver. É gente que não quer se envolver. O que nós mais encontramos é gente que não quer cheiro de problema de ninguém. Costuma-se ouvir pessoas dizendo, já basta os meus que eu não estou conseguindo. Não estou dando conta, já basta os meus problemas que eu não estou dando conta, já basta as minhas crises que eu não estou dando conta. Quer dizer, as pessoas acreditam que quando elas estão em crise não podem ajudar ninguém, que quando elas estão mal não podem fazer o bem para ninguém. As pessoas acreditam que quando elas não estão conseguindo, não podem ajudar ninguém a conseguir. Quando não estão aguentando, não estão podendo, não podem ajudar ninguém. Mas essa não é a vontade de Deus. Não é o pensamento de Deus, não é a ideia de Deus. Queridos, Deus levantou Gideão para libertar o povo de Israel, porque foi o único homem jovem que teve a coragem de colocar a sua vida em risco para lutar por sua família e por seu país. Eu acho que ele cansou, a Bíblia não diz, não conta, né? Porque se tivesse que alargar a história, onde que a gente ia parar? Mas eu acho que ele cansou de ver seu pai reclamando da falta de comida, do medo da insegurança, o medo de morrer. Eu acho que ele cansou de ver sua mãe sofrendo. Eu acho que ele cansou de ver seus irmãos lamentando. E criou uma revolta no coração deste jovem Gideão. Irmãos, há pessoas que se revoltam pelo bem, ok? Se você precisar se revolta contra o mal e se revolta para fazer coisas boas. Se você se revolta para fazer coisas boas. Não se revolta contra o seu pai, sua mãe ou alguém da sua família para fazer maldade ou para fazer covardia, porque o mundo está cheio disso. Mas Deus está à procura de homens e mulheres que podem fazer a diferença. A partir daquele dia, daquele momento, Deus levantou Gideão, porque viu nele um espírito de excelência. Viu nele um espírito de bondade. Viu nele um espírito com coragem para resolver problemas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que Deus vê em você? Qual é o espírito que você tem? O que Deus vê em você quando Ele olha para você? Você também é uma das pessoas que com o espírito de desistir de tudo, apenas desistir é a palavra de ordem. Você também é uma daquelas que dizem não adianta ajudar esse primo ou essa prima ou esse irmão que é dependente químico, não adianta, isso daí não tem cura. Ele pode ir para como dizem, ele pode ir para o centro de recuperação, amanhã vai acontecer a mesma coisa, isso é de fases, depois volta, não adianta. Só Deus pode fazer alguma coisa. Irmãos, nós também podemos. Deus procura pessoas com espírito de paciência. Um dia alguém teve que suportar a gente, você sabia? Eu e você éramos meninos, nascemos de um ventre. Um dia alguém teve que suportar. Alguém teve que suportar a gente.
Você e eu éramos meras crianças, meros bebês. E quem sabe a sua mãe, ou sua tia, ou sua avó, que criou você, quis dormir em algum momento, mas por causa do seu choro, teve que acordar. Quis comer em algum momento, mas por causa do seu choro, teve que levantar. A pessoa que criou você em algum momento, quem sabe quis fazer seus compromissos pessoais, mas porque você não estava bem e era uma criança, porque você estava doente, essa pessoa teve que parar no hospital durante a noite, durante a madrugada. Hoje você é um grande homem, hoje você é uma mulher, hoje você é um moço, hoje você é uma moça e diz que não suporta nada. Hoje você diz que não tem nada a ver com seu pai, com sua mãe, que eles envelheceram, e a única palavra que você tem para descrever eles é que eles são chatos. A mãe é chata, o pai é chato, credo, pelo amor de Deus, deixa de encher o saco. É isso que essa juventude e os adolescentes andam falando para os seus pais? Eu não sei quantos jovens estão me ouvindo agora, mas o mandamento para nós jovens é bem explícito na Bíblia. Honra o teu pai e a tua mãe, para que você viva muito tempo na terra. Isso explica por que muita juventude hoje morre cedo. Nos 10 mandamentos ali no livro de Êxodo, não diz, olha, honre seu pai e sua mãe se eles forem boa gente. Honre o seu pai e a sua mãe se eles forem gente do boa. Não diz, honre seu pai e a sua mãe se eles comprarem para você um carro novo, se eles doarem para você uma casa. Não. A Bíblia diz simplesmente, honre o seu pai e a sua mãe. Não importa se ele foi dependente químico, se ele foi drogado, se ele foi antissocial, se ele foi criminoso, se ele foi traficante, se ele cometeu crimes bárbaros. A Bíblia simplesmente diz honre, porque é algo que não tem a ver entre você e seu pai. É uma vocação de um filho, é um destino dado por Deus. É uma orientação, é uma instrução do Criador. Honre o seu pai e a sua mãe. Eu sei que para muitos que tiveram problemas com seus pais, talvez seja difícil me ouvir nessa hora. Mas eu não tenho outra coisa para falar para você. É o que a Bíblia diz. Honra o seu pai e a sua mãe. Talvez você vai dizer para mim, você não sabe o quanto mal eu passei com a minha mãe, com meu pai. Você não sabe, a minha mãe não me quer, não me suporta, me rejeita desde que eu sou criança, que eu fui um moleque. Ela me rejeita, não me aceita. Olha, eu não sei os traumas que sua mãe carrega, eu não sei os traumas que o seu pai carrega, eu não sei as experiências que ele teve, eu não sei porque você está sendo rejeitado para a família. Pode haver razão ou pode não haver razão, mas eu estou dizendo para você, você está vivo, Deus colocou na terra você vivo. Muitos na sua idade morreram, muitos na sua idade, quando você era menino ou até hoje, não ficaram mais vivos, mas você está vivo ainda. Então há um destino, há uma vocação, há uma instrução que é do Criador. Não tem nada a ver entre você e seu pai. É um mandamento sagrado. E isso não é para religiosos apenas. Não é para quem vai para a igreja. Isso é para o ser humano. Você é filho, você é filha, simplesmente honre. Se você fosse melhor que o seu pai, a sua mãe, Deus colocaria primeiro. Você nasceria primeiro e você seria pai do seu pai e você seria mãe da sua mãe. Mas você veio depois, então honre. Você veio do ventre deles, então honre. Simplesmente honre. E se alguma coisa aconteceu, alguma coisa que deixou você marcado, com o coração dolorido, traumatizado até hoje, peça a Deus que ajude você liberar perdão para o seu pai, para sua mãe, liberar perdão para o seu tio, para sua tia, liberar perdão para quem criou você e ainda cometeu crimes por cima de você e ainda fez maldade por cima de você. Ore a Deus que te ajude, porque isso não tem a ver entre você e essa pessoa, tem a ver entre você e Deus. É o seu destino na terra que está em jogo. É o teu coração que não precisa ser igual de quem te odeia. É o teu coração que não precisa ser igual de quem fez maldade com você. É o teu coração que não precisa ser igual de quem não olhou para você direito, ou de quem fez alguma coisa errada com você. E por isso nessa hora, eu quero apresentar para você essa mensagem. Por causa da coragem que Gideão teve, Deus levantou ele. Por causa da coragem que Gideão teve,
Deus usou ele mais do que ele imaginava. Ele pensava apenas, não, eu vou arriscar minha vida, se eu viver, vivi, se eu morrer, morri, mas não vou deixar meu pai desse jeito, não vou deixar minha mãe desse jeito, não vou deixar meus irmãos desse jeito, eu sou o filho menor, não tem problema, eu vou arriscar minha vida. E quando ele tomou a coragem para resolver problema, porque a família estava em crise de fome profunda, em crise de pobreza profunda, Deus levantou ele e disse: você vai libertar Israel. Você vai libertar o povo de Israel. Você não vai libertar apenas a sua casa. Você não vai libertar apenas a sua família. Você não vai libertar apenas os seus parentes. Você não vai libertar apenas o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos. Você não vai libertar apenas as pessoas da sua família. Você vai libertar a nação completa de Israel. Em outras palavras, meus irmãos, quando nós tomamos a decisão de lutar pelo bem, de lutar pela reconciliação, de lutar pela restauração, de lutar pelos consertos, há famílias que estão completamente divididas, moram na mesma casa, mas não se comunicam direito. Há famílias que estão completamente divididas, moram na mesma casa, mas não têm amor um pelo outro. E Deus quer usar você no meio da sua família. Você está olhando para essa situação, seus irmãos, mais de 10 anos, 5 anos, 20 anos, não se comunica, e você acha, o problema deles, eles que sabem quando resolver. Não, não é problema deles, é um problema da sua família, é um problema da geração, é o sistema familiar seu que está entrando em falência, você está entendendo? É um sistema familiar que está dividido contra si mesmo, e a Bíblia diz que um reino dividido contra si mesmo não prevalece. São princípios errôneos, princípios de divisão e separação que nunca vão permitir que uma família esteja de pé. Olha, deixa eu dizer para você, uma empresa dividida contra si mesmo não prevalece. Sócios divididos se atacam, se quebram, no fim quem cai em falência é a empresa. Pessoas da mesma família divididas em si mesmo, no fim quem cai por terra é a família, quem enfraquece é a família. Quantas famílias estão com os laços familiares enfraquecidos? Quantos maridos com coração frios, que não defendem, não colocam como prioridade os problemas da sua esposa? Eles dizem, problema dela, sua família, é o problema dela e a casa dela, é o problema dela e o pai dela, é o problema dela e a mãe dela. Ô irmão, você não está vendo que a sua esposa, com esse problema que ela tem com a sua família, está deprimida? E isso vai afetar a sua família também? Você vai ser afetado de alguma forma? A partir do momento que a depressão, a ansiedade ou qualquer problema emocional entra, você não vai ter mais a sua esposa por inteira? Metade dela vai morrer com a depressão e metade dela vai tentando sobreviver cuidando da família? Ah, é problema do meu marido e o pai dela, é problema do meu marido e a mãe dele, eles que sabem lá, eu nem conhecia ele quando esse problema começou. Ó, tu não conhecia ele quando esse problema começou, mas tu chegou no meio. Tu conheceu ele no meio. É a hora de você falar para os ouvidos dele. Para com isso. Seja qual for o trauma que você carrega, seja qual for a experiência ruim que você teve com seu pai, com a sua mãe ou com seu filho, acabe com isso. Procure um pastor para aconselhar você. Procure um psicólogo para tratar isso. Entendeu? Procure um especialista para te ajudar. Abre o seu coração e libera perdão. Entendeu? Hoje nós temos muitas famílias divididas. Nós vemos quase tudo, é tudo aparência. Foto de família jogada na rede social. Muitas delas é tudo aparência, com sorriso. É para ficar bem na rede social. Hoje quem não se esforça para aparecer bem na rede social? Até gente que não sorri dentro de casa, coloca sorriso na foto de família para aparecer bem na rede social, ou pelo menos para estar estampado lá naquela foto de família que vai ser colocada lá na parede de casa, para pelo menos mostrar que algum dia a gente foi feliz. Mas atualmente é tudo dividido, tudo separado, tudo com muita hipocrisia por dentro. E eu estou pregando para você nessa tarde.
Eu não vim aqui dar um show de perfeição, não. Eu não sou perfeito, nem minha esposa é perfeita, nem minha família é perfeita. Mas essa é a palavra de Deus que ensina você e que ensina eu. Entendeu? Nós podemos aprender com isso. O dia que você parar de aprender, você simplesmente morre. Porque você não vai fazer nada diferente. Não vai fazer a diferença. Você não vai evoluir. Você não vai fazer nada diferente para melhorar alguma coisa. Você quer fazer uma experiência como que as famílias estão mal? Você quer fazer uma experiência como que as famílias estão ruins? Sai para a rua e faça ali uma pesquisa. Pergunte para as pessoas quais são os problemas familiares que elas têm. E pergunte com que frequência esses problemas acontecem. Frequentemente. É o mesmo problema que de 12 em 2 meses, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, acontece do mesmo jeito. É um ciclo vicioso. E esse ciclo precisa ser quebrado. Esse ciclo de briga, de conflitos, de suspeitas, de concorrência, de exibição, esse ciclo de um querer demonstrar que é melhor. As famílias brigam. Um dos momentos, só para que você tenha ideia, um dos momentos em que todas as brigas de família vêm à tona é no momento que o pai ou a mãe vai embora e tem que se olhar para a herança. Aí tu vai ver quem é quem. Por que quando vão dividir a herança, vão fazer lá... Por que sempre a maior parte dá problema? Porque, na verdade, não é porque o problema está na herança. Estão brigando para dividir a casa, que um tinha um terreno, outro construiu, e agora a briga não, e um tinha alguma coisa. Não, o problema não é dali. Já existem vários problemas. Na hora de dividir a herança, como é a hora que ninguém quer perder, que ninguém quer ficar para trás, todos os problemas e crises familiares vêm à tona. Entendeu? E eu estou aqui pregando para você. Você tem coragem de olhar para sua família e dizer: o nosso sistema familiar não vai fracassar. Eu vou lutar para que princípios como amor, perdão, reconciliação, paciência, princípios como união, solidariedade, ajuda mútua possam prevalecer no meio da nossa família. E amanhã a geração de hoje vai ter um legado. A geração de hoje vai ter um legado. Ela vai saber se orientar, ela vai saber seguir os passos que a gente seguiu. Porque vou dizer, uma geração sempre segue a outra. E uma geração ou vai fazer melhor ou vai fazer pior do que a outra, dependendo do legado. Amém, meus amados irmãos? Então hoje eu trago essa mensagem para que você reflita e você se torne um agente de mudanças, um agente que faz a diferença no seio da sua família. Gideão libertou o povo de Israel, libertou a sua família e o povo de Israel, libertou primeiro a sua família da idolatria do seu pai, libertou a nação da idolatria, libertou da mão dos midianitas, e Israel teve tempo de paz, tempo de sossego, teve tempo de liberdade, só porque um homem, um jovem, teve a coragem de, no seu tempo, tomar a atitude certa. Amém? Quem é o verdadeiro corajoso? Aquele que decide consertar ou aquele que decide desistir? Quem é o verdadeiro corajoso? O que decide largar ou que decide restaurar e recuperar? Eu vou pedir aqui agora para que o nosso irmão Elias, ele prepare um hino. Você conhece o hino do Tom Carfe? Aquele hino que canta: só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Eu não conheço bem essa música, mas é o louvor que vem em meu espírito, em meu coração nesse momento. E antes que nós vamos para o intervalo e ver as mensagens que os irmãos estão enviando, né? Dando resposta aqui e fazendo a oração, nós vamos ouvir esse louvor. Eu vou terminar minha pregação que eu trouxe hoje, uma pregação com o objetivo de levar você a refletir
sobre o seu papel no meio da sua família e como você pode se tornar, através da coragem, através da ousadia, um agente de mudanças, um agente de transformação. Temos aí o hino preparado? Vamos ouvir agora Tom Carfe. Só Deus pode restaurar esse amor.